Bom dia! Hoje, 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação. Todos os dias, pessoas aí escrevendo para meu canal, narrando fatos alegres, tristes, e aqui eu trazendo para o vídeo. Então escreva, você que está assistindo ao vídeo, escreva para cá, narrando algo que aconteceu com você, que trarei seu comentário para o vídeo. Vou trazer aqui a explanação do Francisco Gonçalves. Muito bem, ele diz assim: já há algum tempo eu vi uma reportagem mostrando o caso de um senhor que recebeu um tiro das chamadas balas perdidas no Rio de Janeiro. Esse senhor era evangélico e andava com a Bíblia debaixo do braço. A bala acertou a Bíblia e, por ela ser um livro espesso, volumoso, a bala ficou dentro da Bíblia, evitando assim que o cidadão fosse atingido. Por isso, muita gente falou que foi a Bíblia que salvou a vida daquela pessoa. Ninguém entendeu que qualquer livro do tamanho da Bíblia, como o Vade-Mecum e o Decamerão, por exemplo, teria acontecido a mesma coisa. Então veja, o Francisco Gonçalves traz aqui um fato que acontece com bastante frequência. Uma pessoa leva um tiro, às vezes acidental ou não, e aí a pessoa é salva por algum objeto que está ali ao lado do corpo dela, na frente do corpo, principalmente. Então é muito comum, aconteceu um caso recente em que um cidadão estava com um celular aqui no bolso, à altura do coração, um celular. E aí levou um tiro, e o tiro pegou no celular. E o celular desviou o projétil, a bala. A bala não entrou no corpo da pessoa, entendeu? Atingida. A pessoa levou um tiro. E não foi acidental, alguém atirou para matar. E aí a pessoa deu um tiro apenas e o tiro pegou no celular. Então o celular salvou essa pessoa. É muito comum isso aí. Apareceu outra vez aí, o cidadão estava com um cinto quebrado, aí ele levou o cinto para consertar. Aí ele pegou uma placa de aço do cinto, estava no bolso dele aqui. E ele com o cinto na mão. E a placa de aço aqui no bolso também. Levou um tiro. E a bala pegou na parte metálica do cinto. O cara escapou por causa disso. É muito comum isso acontecer. E o Francisco Gonçalves está dizendo aqui que ele viu uma matéria aí no jornal televisivo. Ele viu aqui a matéria em que um senhor, veja bem, lá no Rio de Janeiro, ele levou um tiro, bala perdida, bandidos ali trocando tiros, aí atingiu aqui esse senhor. E esse senhor, ele era evangélico e andava com a Bíblia debaixo do braço. Aí ele diz aqui que a bala acertou a Bíblia, a bala. E por ela ser, a Bíblia ser um livro grosso, espesso, volumoso, a bala ficou dentro da Bíblia, evitando assim que o cidadão fosse atingido. Pois bem, quando acontece isso, aí vem a pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela não consegue raciocinar. Quando acontece isso, a pessoa é salva, por exemplo, por um celular, ela diz que foi Deus que salvou a pessoa. É porque a pessoa religiosa, ela não raciocina, não consegue. Quando a bala atingiu naquela pessoa, aquela peça metálica do cinto dele, que estava no bolso,
aquela placa metálica evitou que ele morresse, que a bala atingisse o corpo dele. Então aquela placa salvou o homem. Aí a pessoa religiosa diz: foi Deus que salvou aquele homem. Porque a pessoa religiosa não consegue raciocinar. E agora aqui o homem, levando uma Bíblia debaixo do braço, ele veio uma bala perdida, pegou na Bíblia, a Bíblia salvou o homem. Aí o fiel diz, lá na igreja dele, evangélica: olha aí, o irmão foi salvo pela Bíblia, Deus salvou o irmão. Deus algum existe, Deus algum salva um adulto e deixa de salvar uma criança. É muito comum no Rio de Janeiro, isso a cada mês, criança, um ser inocente, ser atingida no Rio de Janeiro por bala perdida. A criança morre. Ela não escapa. Você entendeu? Então veja, Deus algum existe, Deus algum salvou esse senhor aqui, evangélico, salvou esse senhor evangélico. Quem salvou foi a Bíblia. Porque a Bíblia é que o salvou, porque ele estava com a Bíblia. Ele podia estar também com um livro de pornografia. Ele teria sido salvo da mesma forma, entendeu? Ele podia estar também com um pinico lá da casa dele. O pinico estava furado e ele estava levando o pinico para um homem soldar. Então, se ele estivesse com um pinico debaixo do braço, também seria salvo. Você entendeu? Se esse homem aqui estivesse com uma espingarda debaixo do braço, também ele seria salvo, porque a Bíblia, ou a bala, teria pego na espingarda. Você entendeu? Então, ele foi salvo pela Bíblia, um livro grosso. A bala ficou na Bíblia, entendeu? Mas nada a ver com Deus por trás disso. É porque a pessoa religiosa não raciocina. Quando a pessoa religiosa diz que um cidadão aqui, a bala pegou na Bíblia, ele não morreu, então Deus salvou esse cidadão. Quando uma pessoa religiosa diz isso, ela está dizendo também, ao mesmo tempo, que quando uma criança no Rio de Janeiro é atingida por um tiro de fuzil na cabeça, bala perdida, é porque Deus não quis proteger aquela criança. Só que a pessoa religiosa, como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, a pessoa religiosa não consegue formular um raciocínio lógico. Você entendeu? Aí ela diz essas besteiras aqui. E veja, a pessoa aqui era evangélica. Em vez de aqui do tiro ter pego na Bíblia, seria até melhor que o tiro não tivesse pego nem na Bíblia, não é? A proteção aí melhor, porque o evangélico passou por uma situação difícil. Entendeu? E ele diz aí, se o cidadão estivesse com um livro Decamerão, que é um livro muito grosso, o cidadão teria também sido salvo, diz aqui o Francisco Gonçalves, e com razão. Ele cita também aqui, ele diz, se a pessoa fosse um estudante de direito, o evangélico aí fosse um estudante de direito, levando na mão ali no sovaco, levando o livro Vademecum, aqui está, Vademecum, ele também teria sido salvo, o evangélico. Ele foi salvo não porque conduzia a Bíblia, claro que a Bíblia o salvou, mas ele não foi salvo porque apenas conduzia a Bíblia. Se ele tivesse levado o livro Vademecum, ele também teria sido salvo, porque o livro Vademecum é mais volumoso, é mais grosso do que a Bíblia. Vademecum é uma expressão latina que significa vem comigo. O Vademecum é um livro muito grosso para os estudantes de direito. Ali, o Vademecum ele é bom porque as principais leis estão lá em um livro só, entendeu? Você que é estudante de direito, você pode comprar os livros, você pode comprar separadamente o Código Penal, entendeu? O Código Civil, você pode comprar a Constituição Federal separadamente
Então você pode comprar vários livros. E o que é o Vade-Mecum? Vade-Mecum são essas leis: Constituição, Código Penal, Processo Civil, Direito Penal, Direito Civil, Direito Tributário, as principais leis reunidas em um só livro, que é o Vade-Mecum. Você entendeu? Então é um livro muito grande. Eu tenho aqui o Vade-Mecum, só que não está aqui agora. Então é isso. O Vade-Mecum é mais grosso do que a Bíblia, muito mais grosso, porque contém as principais leis do Brasil. É um livro bem grosso. Então, se o evangélico aqui estivesse com o Vade-Mecum, também ele teria sido salvo. Ele foi salvo pela Bíblia, mas não, você entendeu? Ele poderia ter sido salvo com qualquer outro livro. É o que eu digo. Pessoas aí são atingidas e são salvas por celulares no bolso. Um cidadão foi salvo com um chaveiro no bolso. Ele estava com um chaveiro aqui no bolso. Levou um tiro, pegou no chaveiro a bala e ela desviou. Não entrou no corpo dele. Foi salvo por um chaveiro. Viu aí? É assim a vida. Parabéns aí ao Francisco Gonçalves por ter feito aí mais um comentário. Muito obrigado.